o meu pai em 2000. E ele continua, os princípios dele continuam comigo. Continua em mim, como se ele estivesse aqui. Tem 25 anos, e parece que ele está aqui. Então, a gente tem que se preocupar muito em colocar essa essência do que é certo, explicar o que é errado, e principalmente, não estabelecer a autoridade com seu filho como se fosse na força e na lei, porque a maior autoridade que nós temos é o amor. E o amor mais puro vem de Deus. Então, quando meu pai, por exemplo, falava alguma coisa comigo, me chamava a atenção, não era pela lei, não era pelo medo. Eu tinha medo de decepcioná-lo, porque ele era tão bom comigo que eu tinha medo de decepcionar. Se ele falasse, essa parede aqui, ó, ela é azul, eu dizia, é azul. Porque eu nem discutiria, porque ele plantou um amor tão profundo, e mesmo, é interessante que meu pai dizia que ele era ateu, e eu hoje falo até para minha esposa, a gente fala muito sobre isso. Meu pai é a pessoa mais cristã que eu tinha conhecido na vida. Por quê? Porque ele foi entorpecido pelo sistema da religiosidade. Então, por não concordar com a religião, ele dizia que era ateu, e era extremamente cristão. Então, a gente tem que trazer o princípio da paternidade da origem, da fonte, que é Deus. Quero ler Tiago 1,17, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai, das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Porque Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Nós vamos vacilar em alguns momentos. Pode ser que a gente entre em caminhos não corretos, mas quando você tem a presença de Deus na sua vida, Ele te puxa para o local correto. Então, não seja vacilante em Deus e com seus filhos. Tenha a firmeza de que a paternidade espiritual, ela reflete na paternidade biológica. Porque a paternidade biológica é muito fácil fisicamente você ser pai, né? Como o mundo vê. Mas ter o princípio da paternidade profunda, do reflexo dessa responsabilidade e desse entendimento de que tudo que você faz com seu filho, ele é eterno, traz uma responsabilidade ainda maior. Mas é uma responsabilidade que não é um peso, é uma responsabilidade, como eu falei agora há pouco, do amor. E aí quando você ama profundamente e tem um perfeito entendimento que o verdadeiro amor vem do alto, você tem uma perfeita compreensão de como você deve exercer com seus filhos, né? Efésios 3:14 ao 15. Por esta razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Nós vivemos numa sociedade onde o homem ele é muito... A sociedade é machista. Eu vim de uma família árabe e o árabe normalmente é machista. Eu vim de uma família tanto de pai quanto de mãe. Mas na minha família, principalmente pelo meu avô paterno e do meu pai, eu só via a defesa das mulheres. Meu pai era a pessoa mais feminista que eu conheci na minha vida. Então, a gente tem que ter essa compreensão de que o que é importante? Você receber dos céus essa missão e proteger a sua família como pai e marido, como se você fosse um escudo, realmente, um representante de Deus aqui na terra. Então, tudo que é saudável, íntegro e verdadeiro na paternidade tem origem direto da fonte, que é em Deus. E o nosso maior modelo de pai é
que é o Pai Celestial. Quero ler Salmos 103, 13. Salmos 103, 13. Como um pai se compadece de seus filhos, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pode seguir. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus enviou o seu Filho para viver toda a dificuldade que nós, como seres humanos, vivemos como naturalmente pecadores. Então, Deus, Ele não é o Deus da lei apenas, que dá direção. Ele é o Deus da graça, que se compadece do seu erro, pega o seu erro e transforma numa bênção. Assim como foi com Judas. É óbvio que a gente se incomoda com o que Judas fez com Jesus. Mas, ao mesmo tempo, até Judas tinha propósito, que era entregar Jesus, para que Jesus morresse por todos nós, e hoje nós pudéssemos viver a graça. Então, depois que veio a graça, e veio o amor de Jesus, viver pela lei, viver na ponta da faca, da lança, só traz perturbação na família. E paternidade é firmeza, mas não é confusão. E não é agressividade, não é só falar firme. É voltando na palavra anterior que eu falei, é você explicar para o seu filho que o amor é mais importante do que o tom de voz. Você pode falar baixo com o seu filho, ele perceber que você ficou tão incomodado que ele dá um passo para trás, pede desculpas e retoma no caminho correto, que é o caminho que Deus quer para a nossa vida. Eu quero ler Provérbios 27. O justo anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Viver na integridade é viver nos parâmetros não só espirituais, porque nós vivemos numa terra natural. Então é muito fácil num ambiente de altar, de igreja, e nós saímos daqui totalmente cheios, mas se nós não alimentamos isso quando saímos por aquela porta, a gente retorna à nossa essência física, de resolver tudo na força do braço. Então, é muito importante que a gente tenha esse entendimento e continue alimentando tudo que nós recebemos aqui na igreja como comunhão. Porque quando esse ambiente aqui está vazio, é só um salão. Só a igreja quando nós todos estamos aqui. Porque nós somos a igreja. E a comunhão é o reflexo também do propósito que Deus tem para a nossa vida. Nós estamos aqui para orar um pelos outros, para defender um pelos outros, para sermos escudos uns dos outros. Tanto em oração, quanto em palavra, quanto em propósito, quanto em exemplo, assim como é importante que nós sejamos exemplos como o Pai. Mateus 7,11. Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus quer nos dar coisas boas. O problema é que as nossas atitudes nos tiram do caminho correto. E aí você vive metade no mundo, metade com o barulho do mundo e metade da essência e do poder de Deus. Isso traz muita confusão. O que é importante nesse ponto? Quando você está no mundo e você está trabalhando, você, obviamente, em alguns momentos, você se distancia de Deus, porque tudo é muito técnico, muito metódico, entra a rotina. Mas é importante que a gente não se distraia da presença de Deus em cada momento, seja pela manhã, seja no agradecimento da refeição do almoço,
porque isso vai fortalecendo a nossa vida cristã ao longo do dia. E você se restaura, se refrigera para levar o seu dia com paz, porque você sai no trânsito, alguém te xinga, outro bate o carro, alguém fala mal de você, inventa uma história. Se você não tem essa essência vinda direto do Pai, do verdadeiro Pai que reflete em nós, você se perde. E aí, aquelas pessoas que não são presentes em Deus, não têm aliança com Deus, são as primeiras a apontar o dedo para o nosso rosto. Ué, você está falando alto, mas você não é crente? Ué, você está brigando na rua, você está apontando o dedo, você quer discutir? Ué, que Deus é esse? Então o mal, ele usa também os seus soldadinhos para tentar tirar a gente do fluxo natural, da essência do amor de Deus. Quero ler João 18, 14 e 18. Não deixareis que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Muitos de nós não tiveram grandes exemplos dentro de casa. Algumas pessoas não tiveram o amor da paternidade de forma profunda. Aliás, isso não é, na verdade, é muito comum. E acaba que aquilo que você não recebeu, você não tem para dar para o outro. Eu costumo dizer que relacionamento é igual um investimento, uma poupança. Você só pode sacar se você depositar. Então, o que eu vejo hoje são maridos pedindo atenção para as mulheres, mas eles não dão atenção para suas esposas. E vice-versa. É igual com Deus. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa se comunicar com Ele diariamente, a todo tempo. Ou você tem intimidade com quem você não conversa? É a mesma coisa. O relacionamento com os nossos filhos precisa ser diário e aprofundado no poder de Deus. Isso me fez me lembrar uma história muito interessante, que era de um casal que tinha descoberto que ia ter um filho. E descobriu que esse filho já estava com 3 meses. E tomando anticoncepcional, e, nossa, estou grávida, que bênção, tudo mais, enfim. Seguiram em tratamento para acompanhar a gravidez. Um belo dia, essa mulher sentiu uma dor de cabeça muito forte, foi para o hospital com pressão 21, de pré-eclâmpsia. E aí, naquele momento, olha, vamos ter que fazer uma cesárea de emergência. Ué, mas ela só está com 6 meses de gravidez. É, mas vai ter que nascer prematuro, porque a gente tem que salvar os dois ou um dos dois. E aí, foi feita uma cesárea de emergência. E aí, durante o processo lá da cesárea, a criança nasceu, pegaram a criança, correram com ela para a UTI. E aí o pai, assustado com o tamanho da criança, muito pequenininha, correu e subiu. E aí, chegando lá, já tinham entrado com a criança e perguntaram para a médica: cadê minha filha? Não, ela entrou, você não pode entrar e você tem que ficar aí fora. Enfim, acompanha sua esposa lá no parto. E aí esse novo pai pergunta: mas vem cá, mas e como é que ela está? Olha, se passar de hoje é muito. Você vê como é que na área da saúde existe a frieza, né? Hoje eu sou da área da saúde e eu enfrento essa frieza diariamente. Eu costumo dizer que metade dos médicos me odeia e metade me ama aqui nessa cidade. Porque eu entro no hospital brigando com todas as pessoas quando eu vejo que tem alguma coisa errada. E eu sempre vou escolher o lado do paciente. Porque ética é você tratar o seu paciente da melhor maneira possível. E aí, esse pai então desceu, muito assustado, não tinha o que fazer. A esposa tinha sido levada para a UTI. Olha, pai, se sua filha está na UTI, sua esposa está na UTI, você pode ir para casa, não tem muito o que fazer aqui. Esse pai foi para casa, esse novo pai. E no dia, quando ele volta no dia seguinte, a esposa dele estava cega e sem movimento. Essa é a história da Betânia.
Fica de pé. Então, naquele momento, eu, estava ali, e aí disseram o seguinte: olha, Jehan, eu acho que ela teve uma hipercalcemia, porque ela foi sulfatada para baixar a pressão. Eu, olhando para aquilo, falei, bem, isso não faz muito sentido não, né? E comecei a discutir um pouco no hospital. Eu falei, olha, isso tem cara de AVC. Não é AVC, porque AVC é unilateral, normalmente não é bilateral, você devia saber disso. Aí eu fui na direção do hospital, né? E aí a diretora do hospital falou assim para mim, olha, já que você está enchendo o saco do hospital inteiro, para calar a sua boca, eu vou fazer essa ressonância. Quando fez a ressonância, estava lá, os 3 AVCs. No hospital particular, referência, com 5 médicos, nenhum conseguiu dar um diagnóstico. Se eu não tivesse ali insistido, eu não sei o que teria acontecido. E aí Betânia cega e sem movimento. E a Mira na UTI. Betânia no primeiro andar, a Mira no terceiro. Eu chegava às 7 horas da manhã no hospital e ia embora meia-noite. Depois que isso aconteceu, eu consegui autorização da direção do hospital, obviamente, de ficar o dia inteiro na UTI. E eu ficava lá o dia inteiro. E Betânia ainda cega, e aí vinha a fisioterapeuta, fazia um teste, e aí eu ia lá e mostrava para o fisioterapeuta, falei, olha, mas olha só, acho que vai melhorar. E aí os médicos se reuniram comigo e falaram, Jehan, está muito difícil. São 3 AVCs isquêmicos e hemorrágicos. Então, assim, não só rompeu, os vasos, mas também o sangue proliferou pelo cérebro. Ela é muito jovem, mas o diagnóstico não é bom, e o prognóstico também não. E eu não aceitei aquilo. Eu falei, não, isso está errado. Não é assim. Deus não me fez ser pai para passar por isso. E naquele momento a família dela toda, Betânia de Brasília, eu conheci ela no trabalho, lembra? Queria vir, eu falei, não, fiquem todos aí. É o treinamento do BOP. Eu fiquei ali sozinho. Pastor Silvério, lá de Copacabana, foi lá visitar, outros colegas, o Samuel, o Rodolfo, pastor Rodolfo conhece, também foi. E virou um testemunho, porque passou o segundo dia, ela continuava cega, e não tem o que fazer, não tem o que fazer. No terceiro dia, quando eu cheguei lá, ela me viu. E aí eu chamei os médicos e falei assim, não, mas não é possível. Não, Gema, peraí, será que ela não está... De repente é um borrão, é um reflexo do cérebro? E estava ela lá me vendo. E o movimento tinha voltado. E aí eu conversei com o chefe da área médica lá e falei para ele, olha, eu vou tirar ela daqui no 7º dia. Porque Deus criou a terra em 7 dias. No 7º, aliás, no 7º ele descansou. E no 7º dia ela vai para casa. Ele falou, Gerrão, não tem nem mais cara de eu ficar à frente do caso dela. Você vai definir então isso. Eu falei, então quero ela no quarto. Aí ele se assustou, não sabia que seria tão rápido, Levei ela para o quarto. O chefe da neurologia da UFRJ foi lá, porque ele falou que ele estava, o hospital inteiro era louco, que era impossível ela estar enxergando. Quando chegou lá, ela estava comendo e vendo televisão. E aí, eu lembro até que o chefe da neurologia me convidou para fazer neurologia lá na UFRJ, porque queria que eu fosse lá, porque o diagnóstico veio de mim, não dos outros 5 médicos, Então ele queria que eu fosse para essa área, e eu falei que no meu propósito não era esse. E aí foi interessante que eu falei para a Betânia quando ela foi para o quarto, eu falei, coloca uma roupa, esconde a pulseira, que eu vou te levar para comer no restaurante lá embaixo. Da UTI para o quarto, para o restaurante. Não foi? E aí ela botou a roupa, escondeu a pulseira, descemos para o restaurante. E ela falou, mas eu como o quê? Eu falei, você vai comer exatamente o que você comeria em casa, porque eu quero que seu cérebro entenda que o estresse já passou, que a neuroplasticidade, o milagre já tinha acontecido, agora vem a ciência, Eu quero que seu cérebro se reconecte com o seu padrão natural. Aí pegou um frango frito, batata. Nós sentamos numa mesa, Aí veio o chefe médico, passou, ele voltou. Aí ele veio até a mesa e falou, Gerrão, o que é isso? Aí eu falei, eu não sou responsável por ela. E ela comendo com garfo e faca, sendo que ela estava sem movimento, cega no dia anterior.
Ele falou, cara, inacreditável. E ele falou, não tem nem mais o que falar, faz o que vocês quiserem. E a gente subiu para o quarto e passou alguns dias. Eu falei, olha, agora está na hora de ir para casa. Dei alta, fomos para casa. E aí, depois foi outro. Um dia eu vou contar esse testemunho mais profundamente, mas a Mira ficou 43 dias na UTI. E eu e Betânia, a gente ia de 8 da manhã até as 10 da noite, todos os dias, por 30 e poucos dias, né? 43, mas você ficou 7 no hospital. Né? Então, Deus prepara a nossa paternidade de maneiras diferentes. A minha foi mais do que o Bope, né? Não foi? Então, quando Deus tem um propósito para a nossa vida, tudo parece perdido, tudo parece que é complicado. Então, eu ali, na igreja, líder da escola de vencedores de Copacabana, líder de jovens adultos, de novos casais, célula bombando na Avenida Atlântica, célula na Academia de Jiu-Jitsu na Sá Ferreira, Ipanema e Copacabana, 70 alunos de Jiu-Jitsu, vivendo tudo aquilo. Em nenhum momento eu parei para me perguntar, por que Deus? Por que isso? Porque eu reconheci o pai que eu tinha, que estava lá em cima cuidando de mim. Amém? E uma coisa interessante que, durante todo esse processo, Deus falou comigo, quando Betânia estava no hospital, eu preparei o quarto da Mira, eu fiz questão de pintar o quarto dela, de botar tudo. E Deus falou comigo, olha, você não vai dormir no seu quarto enquanto sua esposa não voltar para casa, você vai dormir no chão do quarto da sua filha. Eu dormia lá. Não é racionalidade. Aí vem de um pouco que eu preguei aqui na palavra de terça-feira. Deus não é racional. Nós, seres humanos, fomos treinados pela racionalidade da escola, da geografia, da matemática. O emocional ficava bambo ali, meio de lado, problemas familiares, problemas de relacionamento interpessoal na escola, isso tudo passando batido, nosso emocional sendo machucado por várias coisas, e espiritualmente ninguém ensinou a gente a como entender o poder de Deus na nossa vida. Então, quando eu achava que eu sabia alguma coisa, Deus me puxou e falou, olha só, vamos fazer um milagre aqui, mas antes vai ser meio confuso. E até a própria igreja chegava, e todos preocupados, porque eu e Betânia, nós somos muito unidos. O pastor Silvério até, de vez em quando, falava assim, um dia eu vou mandar você para o cinema e ela para o shopping, porque vocês são uma simbiose. Então, como a gente era muito unido, eles ficavam muito preocupados. E agora de Hansen e Betânia? Eles iam lá para me dar força, eles saíam chorando e eu ficava dando apoio para eles. Né, Betânia lembra? Então, foi muito pesado. Mas eu tive um exemplo, por propósito, de ter tido realmente um exemplo de pai dentro de casa, que se refletiu no cuidado do maior pai de todos, que é Deus. E por isso que eu digo que a verdadeira paternidade vem do céu e ecoa em nós. Porque o nosso propósito maior nessa terra é se fazer eterno pelo exemplo. E ecoar tudo aquilo que nós temos de bom e abafar o que nós temos de ruim. Porque nós somos humanos e nós somos naturalmente pecadores. Então, o pastor Washington falava algumas semanas atrás, né? A gente está no altar e as pessoas acham que não tem problema. Ou as pessoas acham que o problema é só falta de dinheiro. E quando você ganha muito dinheiro, você percebe que dinheiro não traz felicidade mesmo. Dinheiro traz conforto. E uma pseudo-segurança natural. E por isso que é tão importante o dízimo e a oferta, porque nós somos tratados ali na essência a não colocar todo o nosso poder no dinheiro. E como pais, muitas vezes querendo dar o melhor para os nossos filhos, a gente sai cedo de casa, trabalha ao longo do dia, gastando sua energia natural, e quando você chega em casa, você não tem energia para sentar um pouquinho e conversar com seu filho. Sexta-feira passada eu atendi 18 pacientes. Eu cheguei em casa, eu não sabia nem quem eu era. Eu não sabia se eu comia, se eu sentava. Eu até pensei, falei, acho que eu vou para a academia treinar um pouco, mas não tinha comido, aí uma confusão danada. Falei, gente, não pode ser assim. A gente tem que saber separar as coisas, tem que confiar no Senhor e saber
que Deus é o verdadeiro Pai. E Ele nos traz a essência mais profunda do que é ser um pai de verdade. Então eu queria que nesse Dia dos Pais você pudesse colocar o seu coração diante do Senhor. E se você teve algum problema com seu pai natural, na sua casa, de relacionamento, ou com seus filhos, que seja um momento de engolir o orgulho e respirar a essência do perdão e da reconciliação. Porque Deus exala o seu poder através do amor, que é aquela maior autoridade que eu falei agora há pouco. Eu quero ler a última palavra, que é a última passagem, Malaquias 4, 6. E ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos seus filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Você, como pai, tem um dever de ensinar o melhor caminho para o seu filho. Se em determinado momento ele não entender, continue amando. Continue dando a direção correta para ele. E você que é filho, seu pai de repente se perdeu disso tudo, ou nunca foi um exemplo de pai, ame ele, seja para ele o pai que ele não foi para você. E aí, nada fará com que ele permaneça estático e indiferente à presença do Senhor. Porque mesmo não acreditando em famílias que não são totalmente cristãs, como a minha, por exemplo, o exemplo fala mais alto. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz. O exemplo realmente arrasta, a palavra o vento leva. Então, a paternidade ela não é só geral, é se conectar em oração com Deus e restaurar os lares, unir gerações e curar as relações. Toda cura vem de um processo inflamatório, que dói, que é estranho, que sangra, que incha. Mas quando passa todo esse processo, tudo se faz novo. Então eu queria que nessa manhã tudo se fizesse novo na família de cada um aqui, que reflita também em vocês, na casa de vocês, no seu trabalho, que vocês sejam um exemplo, não só de pais com seus filhos, mas exemplo do amor de Deus que tem por vocês. Então, Pastor Austin, vamos convidar os pais aqui à frente.